Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje estamos iniciando propriamente o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Você está convidado a participar deste projeto, que é um projeto que é meio ousado para muitas pessoas. Mas, na realidade, é um projeto necessário fazermos a leitura bíblica neste ano de 2024. E, para isso, você está convidado a participar dos vídeos e também de ouvir os áudios relativos às leituras indicadas para o dia. Hoje, nós iremos fazer a leitura de Gênesis 1 a 4. Então, como eu expliquei no vídeo introdutório, explico mais uma vez neste primeiro vídeo que trará os textos dos capítulos, eu sempre farei da seguinte forma. Nós teremos um breve resumo dos capítulos, depois algumas dúvidas e questionamentos que poderão surgir na leitura bíblica, e por último, alguns destaques dos aspectos teológicos destas passagens em que nós estaremos concentrados. Então, sem mais delongas, vamos juntos iniciando. Espero que você já tenha lido os capítulos 1 a 4. Se não conseguiu ler hoje, pelo menos em algum momento de sua vida, e assim, com certeza, o proveito será maior deste projeto. Capítulo 1. O capítulo magistral da criação inicia com os dizeres: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ao longo do capítulo 1, temos uma narrativa vibrante e repleta de detalhes de como Deus conduziu a sua criação de forma organizada e maravilhosa. Tanto que a cada conclusão de dia, ele mesmo vê que o trabalho que havia feito era bom. Deus cria tudo do nada. Algo que nem você, nem eu e nem ninguém tem condições de conseguir. Pois tudo aquilo que criamos procede de algo ou de alguém. Não podemos criar algo do nada. Por outro lado, Deus pode. É oportuno observarmos que a criação de Deus possui um script muito bem delineado, de acordo com cada dia. Nós observamos que o primeiro dia foi utilizado para a criação da luz, e a luz é separada das trevas, a dia e a noite. No dia 2, há uma separação dos céus, da atmosfera da terra. No terceiro dia, há a separação entre terra e mares. E começa a produção ou formação de plantas e árvores. No quarto dia, Deus cria os luminares, sol, lua e estrelas. E eles definem as estações, os dias, os meses e anos. No quinto dia, Deus cria as criaturas marinhas e as aves. No sexto dia, Deus cria os animais que vivem na terra e as pessoas. O capítulo 2 traz o desfecho da criação de Deus com o sétimo dia. No dia 7, ou no sétimo dia, a criação já está completa, mas algo de grande importância acontece. Deus descansa. Além disso, o capítulo 2 traz detalhes do que foi dito de forma mais resumida no capítulo 1, a criação do homem e da mulher. Como é dito no capítulo 1, o ser humano é a coroa da criação de Deus. O único ser que é feito à imagem e semelhança de Deus. Vemos no capítulo 2 a forma única que Deus sopra o fôlego da vida na formação do homem e a proeminência que o homem tem no jardim do Éden,
Afinal, ele tem domínio sobre animais e plantas, e até mesmo recebe a atribuição de dar nomes a eles. Por fim, vemos no capítulo 2 a criação da mulher como uma auxiliadora ao homem, e a primeira e única lei que eles recebem de Deus é que de todas as árvores seria possível comer seus frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que eles comessem, morreriam. No capítulo 3, toda a beleza, perfeição e apogeu da criação desmoronam por uma única ação: a desobediência do primeiro casal. Eva é seduzida por Satanás, travestido de serpente. Adão, escolhido para ter proeminência no jardim, cede à sedução da serpente e ao pedido daquela que foi retirada de sua carne. Todo sofrimento, maldição e perdição tomam posse da criação de Deus. A serpente, a mulher e o homem são castigados. Homem e mulher são expulsos do jardim e tomam a maior de todas as repreensões ou punições possíveis, a morte. No entanto, há um versículo que não pode passar batido de nossa leitura. Gênesis 3,15. Quando Deus condena a serpente e diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui temos o que se convencionou chamar de proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Aqui temos a primeira promessa da vinda do Salvador Jesus. A humanidade é expulsa do paraíso, mas ainda há esperança de retorno e da derrota do inimigo. O capítulo 4 traz as consequências diretas do capítulo 3. Quando o pecado entra no mundo, toda a humanidade é contaminada, incluindo os primeiros filhos do primeiro casal. Caim e Abel é a conhecida história de inveja entre irmãos que continua muitas vezes se perpetuando ainda hoje. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim e apenas da de Abel? É uma dúvida que muitas pessoas podem ter. Diz o texto que Caim levou uma oferta ao Senhor do fruto da terra. Já Abel levou ao Senhor das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Logo, observamos uma oferta qualificada de Abel e uma oferta qualquer de Caim. Diante da diferença de tratamento, ao invés de Caim fazer o que era correto aos olhos de Deus, ele piorou sua situação e assassinou o seu irmão, tornando-se o primeiro fratricida do mundo. Fratricídio é a morte ou o assassinato de um irmão. Caim se torna fugitivo e errante pelo mundo e o primeiro casal, por consequência, acaba perdendo seus 2 filhos. No capítulo 4, há também a primeira genealogia da Bíblia, onde observamos os descendentes de Caim. Por fim, há um breve relato da continuação dos descendentes de Adão e Eva, com o nascimento de Sete. Diante deste breve resumo, podemos pegar algumas questões e dúvidas que, porventura, possam surgir na leitura de Gênesis 1 a 4. Nestes primeiros 4 capítulos da Bíblia, há muitos questionamentos e debates feitos ao longo da história. E eu trago aqui apenas alguns destes. E eu trago não necessariamente a resposta de muitas das questões que farei aqui, mas que seguramente você eventualmente já deve ter feito tais questões.
a Terra foi criada em 6 dias de 24 horas, ou podemos compreender a criação de Deus de forma metafórica. Algumas doutrinas, algumas teologias vão dizer que devemos levar ao pé da letra a criação em 6 dias, e outras não. E todas terão vantagens e desvantagens nessa forma de interpretar. Nós julgamos que aquilo que está escrito é aquilo que aconteceu, que de fato a Terra foi criada em 6 dias de 24 horas. Por que Deus precisou descansar no 7º dia? Será que Deus se cansa? É uma questão. Mas a verdade é que Deus colocou como aquele que deve ser seguido. Assim como Deus descansa, nós também precisamos descansar. Se Deus, que é Deus, descansa, quem somos nós para não descansar? E por isso depois, no Decálogo, nos 10 mandamentos, haverá um mandamento próprio falando do descanso. Uma outra questão que pode surgir é: Eva é inferior a Adão por ter sido criada depois dele, de sua costela, e ser sua auxiliadora? Eva seria inferior a Adão? A verdade é que não há essa questão de inferioridade. Apenas depois da queda em pecado é que Eva sofrerá como condenação estar sendo submissa ao homem. E ser auxiliadora não implica necessariamente em inferioridade. Teria Eva mais culpa na queda do que Adão? É uma questão que muitos responderão de forma afirmativa. A verdade é que, se observarmos bem, no mínimo é 50% para cada um. Mas, se levarmos em consideração que Adão tinha proeminência, que ele foi criado primeiro, que a ele cabia ser o cabeça de seu lar, poderíamos dizer até que Adão tem mais culpa do que Eva. Se ele foi criado para dar nome aos animais, como ele pôde dar ouvidos a um? Uma outra questão é: por que Satanás se travestiu de serpente e tentou Adão e Eva? Claramente, Satanás já havia caído, e nós não sabemos como que Deus permitiu que isso ocorresse. Nós só sabemos que ele permitiu. É uma questão sem resposta. O que sabemos é que Satanás é sagaz e que a serpente já era um animal muito bonito e sedutor, e por isso ele escolheu essa forma para aparecer a Eva. Uma outra questão: porque aparentemente a condenação da mulher foi mais dura do que a do homem? Porque a mulher sofre com dores de parto e se torna submissa ao homem, enquanto que ao homem cabe apenas o suor do seu trabalho. E muitas mulheres hoje até se sentem indignadas porque elas também trabalham e também precisam derramar suor. Mas a verdade é que a pior de todas as condenações foi trazida a ambos a morte. E não há essa questão de inferioridade, apenas uma mudança em como a mulher teria filhos. Uma questão que volta e meia se repete é: de quem Caim foge na terra se apenas existiam Adão e Eva, além dele e de seu irmão? E nós podemos refletir, raciocinar que Adão e Eva já haviam tido muitos outros filhos, só que isso não é contabilizado, não é relatado na Bíblia. Com quem Caim se casa se não havia mais pessoas? Também é uma questão que cabe aí nessa resposta que foi feita há pouco sobre a fuga de Caim. Já havia outras pessoas. Onde se situava o Jardim do Éden é uma questão que para muitos é ainda muito intrigante. E nós percebemos que há 2 rios que são relatados no relato
estão relatados na Bíblia e que ainda existem. O rio Tigre e o rio Eufrates, que estão mais ou menos na região do Irã e do Iraque hoje. Uma região bélica de muitos conflitos, uma região que seguramente não é mais o paraíso. Portanto, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o paraíso deixou de existir. Não é que ele existe e basta apenas nós encontrarmos ele como se fosse um tesouro perdido. Última questão: por que toda a humanidade padece de sofrimento se apenas Adão e Eva pecaram inicialmente? Talvez seja a questão que mais deixa as pessoas, de certa forma, revoltadas com tudo o que aconteceu posteriormente. Afinal de contas, um único pecado trouxe desgraça e maldição para todo mundo. Mas nós devemos refletir: será que nós temos capacidade de não pecar? Será que apenas Adão e Eva, eles tiveram prazer em pecar, em desobedecer a Deus? Ou volta e meia nós também não temos o mesmo comportamento? E assim nós percebemos que há muitas questões que poderiam ser acrescentadas aqui. Talvez você tenha as suas e você pode fazer aí nos comentários ou enviando para mim no privado. Por fim, aspectos teológicos de Gênesis 1 a 4. De todo o exposto, podemos observar Deus e o ser humano nestes primeiros 4 capítulos. Deus é perfeito, criador e gracioso. Ele cria tudo do nada. Ele tem poder e toda a glória. Mesmo sem precisar, ele cria o ser humano como coroa de sua criação e de acordo com sua imagem e semelhança. Quem é o ser humano? Nas figuras de Adão e Eva, percebemos que o ser humano é a coroa da criação de Deus e possui todas as possibilidades de servir a Deus, de obedecê-lo. Contudo, são ludibriados pela serpente e pelos seus próprios interesses de serem como Deus. Onde nos encontramos nesta equação? Somos inocentes e não temos nada a ver com Adão e Eva? É evidente que não. Tudo aquilo que ocasiona a queda e a ruptura entre nossos primeiros pais e Deus reside em nós. Somos tão egoístas, interesseiros e desejosos de sermos como Deus quanto eles. A nós cabe o que ficou para eles. Todas as vezes que seguirmos este nosso desejo, nos daremos mal nesta vida e neste mundo. Nos cabe confiar na misericórdia de Deus revelada em Gênesis 3,15. E lá nós temos o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Deus promete que viria da descendência da mulher o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente. E é isso que Jesus vem fazer. Desde o início da Bíblia, Jesus está presente, de diversas formas, já na criação e já na primeira promessa de redenção. Eu espero que este vídeo tenha valido a pena e que você possa continuar seguindo este projeto. Continue conosco e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.